E aí, turma, tudo bem por aí? Então, meus queridos alunos, vamos fazer um resumo aí do capítulo 2, né? Ou do livro 2, melhor dizendo. Então, nós temos aí esse resumo que vai agrupar aí artes cênicas, começando aí pela página 3. Aí depois nós temos o teatro, nós vamos ver um pouquinho dos gêneros do teatro, e aí nós vamos também por cor, né? Estudar a cor e também a notação musical. Então foram estes os assuntos que a gente abordou aí nesses dias. Então vamos lá, né? Então, deixa eu ajeitar aqui nossa imagem. Bom, aqui vamos em artes cênicas, né? Então, o que seria artes cênicas? O conceito de artes cênicas. Então, essa arte performática, né, que vai agrupar aí todas as formas de arte, e pode ser num palco, pode ser num local de apresentação em um local público, numa praça, numa rua, tá? Então, a arte cênica vai ser esse agrupamento de manifestações artísticas, tá? E aí pode ocorrer nesses lugares aí mais inusitados, onde houver aí uma manifestação artística. Então, o espaço da arte cênica aí é mais é, diverso possível, né? Então, o espaço da arte é exatamente nesse sentido, de ter essa liberdade, tá? Para apresentação, para uma apresentação. E aí a gente vem nos elementos cênicos, tá? Figurino, sonoplastia, iluminação, cenografia, aí, que são todos esses elementos que vão é, fazer esse conjunto, essa composição aí para este espetáculo figurino, a roupa, né? Apropriada, a sonoplastia, o som, a iluminação, muito interessante e importante, né? E a cenografia, justamente nessa questão do cenário, tá? Bom, aí mais à frente a gente vai ter alguns gêneros aí do teatro, tragédia, comédia e musicais, tá? E aí na aula a gente falou um pouco sobre a origem do teatro, que na Grécia Antiga o teatro vai se organizar, né? Mais ou menos um padrão como nós conhecemos hoje, com atores, e aí falamos também sobre a origem do teatro, que foi em festas, né? Celebrações ao deus Dionísio, e havia ali um cidadão chamado Tespes, né? Que ele costumava se fantasiar e ele uma certa vez ele se fantasiou de Dionísio e disse: Eu sou Dionísio. Então daí passou-se, né? Diz a história, passou-se a ter as apresentações e os teatros gregos eram construídos nas montanhas. Então os gregos eles aproveitavam ali o declive da própria montanha para fazer ali as arquibancadas e o palco e formando uma acústica perfeita, tá? E aí nós temos a tragédia, a comédia e os musicais como gêneros. Os musicais a gente vê aí bastante nos espetáculos da Broadway, né, nos Estados Unidos, e a comédia vai tratar aí de uma forma é, bem divertida, os assuntos mais diversos, e a tragédia também, a tragédia vai mostrar aí os momentos, as infelicidades da vida, os dramas, vai mostrar um pouco a realidade. Claro, isso é uma outra questão, né? E aí pode dizer teatro realista, teatro romântico, mas não é essa questão que eu quero entrar agora, tá bom? Bom, e aí mais pra frente a gente vai ter os tipos de teatro, né? Teatros de bonecos e teatro de sombras. Teatro de bonecos, é, talvez ele seja um dos mais antigos, né? A ter atores, então, com personagens, alguns estudiosos aí, históricos, arqueólogos, né? Encontraram aí vestígios sobre esse teatro, que esse teatro ele acredita-se que era para entreter as crianças e tal. E o teatro de sombras, a sua origem também aí nas cavernas, o homem e a mulher ali, fascinados pelas silhuetas das sombras nas cavernas aí, passaram a ter essa
percepção, né, das sombras. Então, teatro de sombras, aí nós temos que faz parte de culturas milenares, tá? Como na China, né? Há mais de 2000 anos, a China uma civilização, um país aí que na sua cultura, não só a China, mas outras culturas orientais também, mas a China em destaque aí como um dos principais apresentadores desse tipo de teatro, tá? Bom, aí nós somos para a cor, tá? Então nas cores aqui nós vamos ver aqui a cor, que é um elemento visual existente no universo, as galáxias, galáxias nebulosas, enfim, e no nosso planeta recheado aí, composto de cores, e aí nós temos os grupos, os tipos de cores. Claro que a cor ela se divide em dois aspectos, a cor pigmento e a cor luz, tá? A cor luz é esta percepção visual, natural, incrível, e a cor pigmento é exatamente esse produto da cor que nós vamos pintar, tinta, e aí com suas composições diversas, que nós vamos tentar imitar as cores da natureza, tá? E aí nós temos os grupos de cores, temos as primárias, as secundárias, as terciárias, sendo que as primárias são formadas pelo azul, vermelho e amarelo. É isso aí, meus amores. E aí nós chegamos aqui na composição. Nós temos composições monocromáticas e composições policromáticas. Monocromática, mono, uma, cromática, ou cromia, conhecemos mais pelos termos monocromia e policromia. Monocromia, mono, significa uma palavrinha grega aí, e cromia significa cor. E poli, muitas, muito. E aí a gente forma o sentido da palavra em português, muito, muitas. Poli, muito, e cromia, cor, tá? E aqui a gente vê uma composição aí usando cores neutras que é formado, são as cores que vão ser utilizadas também para fazer essa escala de cores, tá? O preto, o branco e o cinza, que vai ser a junção, a mistura entre o branco e o preto. Porém, o branco e o preto nós vamos utilizar aí na pintura para chegar o azul aí como exemplo. O azul pode chegar a um tom mais escuro, dependendo da quantidade de preto, e a um tom mais claro, dependendo da quantidade de branco. E aqui chegamos até as cores complementares. Bom, só para citar novamente as cores neutras, só para não ficar assim no vácuo, temos aí o Picasso, né, do cubismo, um artista incrível aí da história da arte, que ele teve uma fase azul, né, onde os seus quadros ele vai pintar utilizando tons de azul. Então isso é um trabalho monocromático, tá? Então um exemplo aqui também, a natureza, por exemplo. Se nós olharmos o verde na natureza, a gente vai ver que tem vários tons de verde. Então, em um trabalho monocromático, a gente iria utilizar esse verde em vários tons diferentes aqui. E policromia é um trabalho bem colorido, né, com todas as cores. E chegamos aqui nas cores complementares, tá bom, meus amores? Aqui nós temos as cores opostas, aqui no disco desenvolvido aqui pelo Isaac Newton, que deu essa contribuição aí incrível também no estudo da cor, da luz. Então, nós temos aí posicionadas, né, escalas de vermelho. As escalas de vermelho elas estão de frente para as escalas de verde. E as escalas de azul estão de frente para as escalas de laranja. E as escalas de amarelo estão de frente para as escalas de roxo. Então aí eu dei parcialmente aí as cores complementares para vocês, a relação entre cores primárias e secundárias e suas escalas também. Então, para você memorizar aí de uma forma bem tranquila as cores complementares, é só você partir da ideia de que, vou dar um exemplo aqui, o vermelho, por exemplo. O vermelho ajuda a formar quais cores? O vermelho ajuda a formar o laranja e o roxo, não é isso? Porque vermelho com amarelo dá laranja e vermelho com azul vai dar o roxo. Então, qual a cor secundária que o vermelho não irá formar? O verde, né? Então, o verde é a cor complementar do vermelho.
porque não há no verde nenhuma quantidade de vermelho aí. E assim a mesma coisa, o amarelo com o roxo. Não há no roxo nenhuma quantidade de amarelo para sua composição. E assim também o azul e o laranja, não há nenhum, nenhum pouquinho de azul no laranja, na composição desse laranja para formá-lo, tá? Então, aí um macete para você também estar descobrindo as cores complementares, tá? E aí, por último, meus amores, a gente chegou em notação musical. É claro que a partitura é um assunto que nós devemos estudar, praticar, porque é uma linguagem, é a linguagem musical. Aí nas aulas a gente falou um pouco sobre a história também, né? Que as músicas elas não tinham um sistema de registro, mas na Grécia se desenvolve e depois na Europa, Grécia e Europa também, né? Mas na Itália se desenvolve aí com mais precisão a ideia da partitura. Então, partituras são constituídas aí por uma pauta musical, um pentagrama, que é constituído de 5 linhas, tá? Essas 5 linhas a gente conta de baixo para cima, tá? Então, esse pentagrama aí, penta 5, né? Então, nós temos 5 linhas contando de baixo para cima e 4 espaços também contando de baixo para cima, o espaço aí entre uma linha e outra. E nós temos aí na figura o posicionamento das notas. E aí seria legal você memorizá-las, tá? E aí vocês podem notar que existem na parte de baixo, vão existir 2 notas que estão fora aí do pentagrama e acima também 2 notas. E existem muito mais, só você ir descendo ou subindo essas notas, tá? Então nós temos o Dó, que está fora, esse Dó. Temos o Ré, que está no espaço, que seria no espaço, eventualmente no espaço. O Mi já está na primeira linha, tá? E assim sucessivamente, tá? Então seria legal você memorizar essas notas, pelo menos as que estão dentro do pentagrama, na linha e no espaço. E aí você, com certeza, você conseguirá identificar em qualquer partitura que seja da clave de Sol, tá? Essa aqui é a clave de Sol, existe a clave de Fá, a clave de Dó, e aí as notas já vão ter um outro posicionamento, porque é uma outra região tonal, tá? Mas aqui, na clave de Sol, você vai ter esse posicionamento aqui, tá bom, meus amores? E aí, por último, a gente vai ter a partitura não convencional, que a gente não estudou muito, mas eu não coloquei nenhum exemplo aqui, meus amores, mas na próxima aula a gente pode estar estudando. Aí seria uma partitura mais contemporânea, né? Tá? Aí nos gráficos, você pode fazer uns gráficos, uns riscos, né? Uns rabiscos que podem te ajudar a fazer uma composição musical, o som mais alto, você faz assim um gráfico indo para cima, e aí os sons agudos, sons curtos, e aí você pode também fazer uma partitura não convencional. Essa daqui é a partitura convencional, tá? Partitura com símbolos musicais. Então, ambas vão te ajudar bastante, tá? Se você começar um estudo aí sobre a música. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então esse foi o nosso resumo. E até a próxima. Um beijão, um abraço!